Bom, vamos lá, retomando, vem, olha aí, então vejam meus amigos, acabei, né, falamos aí então que neste momento iríamos, o quê? Trabalhar o quê? A conceituação, o conceito de direito das obrigações. É nesse momento que eu gostaria o quê? Nós iremos trabalhar dois conceitos, um conceito, por assim dizer, clássico, tá? Um conceito clássico, e eu gostaria de trazer para os senhores também o quê? Um conceito moderno, uma visão, não seria nem bem uma conceituação, mas uma visão moderna aí do direito das obrigações, tá joia? Então vamos lá, o conceito clássico, como os senhores depois poderão acompanhar, inclusive, eu irei deixar aí o material na descrição. Podem depois ir aí na descrição, os senhores terão o quê? O material escrito. Eu trouxe um conceito do professor Carlos Roberto Gonçalves. E o que nos informa o professor Carlos Roberto Gonçalves? O professor Carlos Roberto Gonçalves nos diz que a obrigação, na verdade, nada mais é do que um vínculo. E este vínculo é um vínculo jurídico. Olha aqui, olha só que bacana, pessoal. É um vínculo jurídico. Por óbvio, professor, olha, agora fica claro, né? Um vínculo jurídico. Que confere a quem? Que confere, vamos lá, vou colocar de outra cor aqui para ficar legal. Que confere o quê? A estas pessoas, né? Daqui a pouco eu leio o conceito todo para ti. Que confere o quem? Aos sujeitos da relação obrigacional. Que confere a quem? O credor, o quê? O direito de exigir de quem? Do devedor. Que confere ao credor o direito de exigir do devedor. Então vejam, vínculo jurídico, ou seja, entre credor e devedor eu tenho uma relação jurídica. Olha só, eu tenho uma relação jurídica, estabelecido um vínculo jurídico entre duas pessoas, ok? Então é uma relação jurídica o quê? Olha só, por isso que a doutrina vai falar, e isso tem circulado muito em prova, e naquele instante que cair é uma relação jurídica horizontal, porque estabelecido de pessoa a pessoa, de modo que o credor poderá exigir de quem? Do devedor o quê? O cumprimento de uma prestação. Olha aí, meus amigos, o cumprimento de uma prestação. O que vincula o credor ao devedor é o quê? O cumprimento dessa prestação, ok? Logo, é uma relação jurídica de natureza o quê? Relação jurídica, vamos colocar em preto para ficar melhor. Relação jurídica o quê? De natureza pessoal, estabelecido de pessoa a pessoa, e é também denominado relação jurídica de crédito, de crédito e débito, ok? De modo que o quê? Uma pessoa denominada também credor pode exigir do devedor o cumprimento da prestação. Tá joia? Olha só, vou agora para você que está anotando. Quer anotar aí? Professor Carlos Roberto Gonçalves. Aspas. A obrigação, anote aí, é o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento de uma determinada prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito, de crédito e débito, de caráter transitório, cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível. Ok, vamos lá, professor, que bacana! Até aí tudo bem? Conceito trazido pelo professor Carlos Roberto Gonçalves. Agora vejam, meus amigos, relação jurídica pessoal de crédito. Penso que a gente esgotou, não é isso? Somente quem pode titularizar direito? Somente pessoas, coisas não vamos esquecer. No encontro anterior, na aula anterior, já deixamos isso claro, tá joia? Agora vejam, e essa transitoriedade? Essa transitoriedade é simples, meus amigos, é simples.
Vejam, a obrigação tem esse caráter transitório. Por quê? Porque ela nasce para ser cumprida. A relação nasce para ser cumprida. Então vejam, as pessoas podem se obrigar uma perante outras? Sim. Umas perante outras? Sim. Só que essa obrigação nasce para ser cumprida. Esta prestação deverá ser cumprida. Ok? Por quê, meus amigos? Porque por uma razão muito simples. O direito civil, e hoje o direito civil constitucional, ele não admite essa perpetuidade nas relações obrigacionais. Relações obrigacionais nascem para ser o quê? Extintas. As pessoas se obrigam para o quê? Cumprir. Logo, a partir do momento que se deu o cumprimento da obrigação, extinta está a relação jurídica. Estes fundamentos serão importantes para a gente estudar, aprofundar lá na frente, tá joia? Aí os primeiros passos, as bases para que possamos estudar à frente. Ora, reflete, pensa um pouquinho comigo, pense um pouquinho comigo. Havendo uma vinculação, uma sujeição de uma pessoa a outra, de maneira o quê? Que nessa relação não se extinguisse, estaríamos aí muito próximos do quê? Muito próximos de um regime de escravidão. Reflitam, pensam, deixem os seus comentários aí para a gente ampliar essas discussões. Comente, deixa o teu comentário e a gente volta a tratar essa questão de maneira mais aprofundada em momento oportuno. Tá joia? Então vejam, cuidado. Aqui entra aqui uma observação, hein? Entra aqui, cuidado, muito cuidado. Tá aí, anote no seu caderno. Cuidado para não confundir o quê? Contrato, o exemplo, né, de que não se pode, o exemplo de, eu acho que eu vou colocar de outra forma aqui, em outro lugar vai ficar melhor, vai ficar bacana. Olha aqui, esse vínculo jurídico é um vínculo jurídico transitório, nasce para ser o quê? Extinto, nasce para ser cumprido. Agora vejam, olha só, dá para ter caráter de perpetuidade? Não. Qual é o exemplo que a gente vai colocar? Coloque aí um exemplo. O exemplo serve para isso, para que você consiga condensar, consiga ali, vamos dizer assim, materializar. Enxerguei, professor. Consiga enxergar. Vejam, o exemplo é o contrato CT. Vamos aprender a abreviar aí para otimizar esse nosso tempo. Contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço. Nos contratos de prestação de serviço, os senhores irão observar o quê? Lá no artigo, professor, onde que eu enxergo isso? Artigo 598. Lá no artigo 598 do Código Civil, os senhores irão observar que há um prazo específico. Que prazo é esse? 4 anos. Joia? Cuidado para não confundir com o contrato de trabalho. Cuidado para não confundir com o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Mas isso deixa para as aulas de direito do trabalho. Lá os senhores irão o quê? Os senhores irão estudar isso de maneira detalhada. Tá joia? Vejam, meus amigos, vejam. Novamente, me permita reforçar. Toda obrigação corresponde ao quê? Um direito de natureza, corresponde a um direito de natureza o quê? Pessoal. Gravem isso. Todo direito corresponde a uma natureza de direito obrigacional. Por isso que a estrutura básica de uma relação obrigacional é o quê? Um credor e devedor, sujeito ativo e sujeito passivo. Quem é que tem o direito pessoal aqui neste caso? Quem tem o direito pessoal é o credor. E vejam, e a obrigação, professor? A obrigação fica por conta do devedor. Tá joia? Então vamos lá. Vamos adiante. Professor, o senhor comentou também a respeito do quê? A respeito de uma visão moderna, né? De uma visão moderna das relações obrigacionais. Meus amigos, aqui eu quero chamar a atenção, né, para um aspecto importante. Penso que seja importante, por quê? Porque isso tem circulado muito em provas e isso também tem sido, essa visão tem sido adotada
pelos tribunais, ok? Em especial pelo Tribunal da Cidadania, pelo STJ. Esse entendimento hoje vem sendo firmado de que essa obrigação no seu aspecto, vamos dizer assim, nesse olhar clássico de cumprimento da obrigação, extinção pelo cumprimento, cumprimento da prestação, comportaria aí um novo olhar a partir do quê? A partir de valores constitucionais. Olha só, a partir de alguns valores constitucionais. Então vejam, meus amigos, a obrigação, por assim dizer, modernamente, hoje, ela é vista como um processo. Não é isso? Os senhores que estão estudando processo, teoria geral do processo, e de maneira rápida, simples, sem aprofundamento, o que viria a ser um processo? O processo é o quê? É uma série de atos, não é isso? Uma série de atos, uma prática de atos tendentes a um fim. Podemos colocar assim, me perdoe os professores de processo, tratar de maneira tão simples, mas só para fazer o que? Uma alegoria aqui em relação ao direito das obrigações. Ok? Sim, neste caso, olha só, a obrigação, ela é observada como uma série de atividades, o cumprimento de uma série de atos, que é o que? Exigido, estabelecido, pactuado pelas partes. Para o quê? Para que sejam alcançados os seus objetivos. Satisfação dos seus objetivos, seus interesses o quê? Individuais. Joia? Agora vejam, meus amigos. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui, professor. Então nesse caso eu vou trazer para cá, como eu não consigo, vou trazer para cá. Professor, eu tenho de um lado o credor, e de outro lado quem? Opa, o devedor. Entre eles, o que nós temos entre eles? Uma prestação. Joia? Uma prestação. Então vejam, meus amigos. O cumprimento da prestação faz extinguir esta relação jurídica? Sim. Num primeiro momento, numa visão, vamos dizer assim, clássica, sim. Agora vejam só. O nosso Código Civil exige mais do que isso. Mais do que o cumprimento dessa prestação. O Código exige o quê? Que no cumprimento dessa prestação, aliás, até mesmo antes, durante e depois, a gente vai ver isso de maneira detida, o pacto, antes de pactuar, durante o pacto e depois do pacto, que as partes tenham o quê? Tenham que ter um comportamento, um dever de comportamento, ok? Que muitas das vezes não é necessário que esteja o quê? Expressamente no pacto. Professor, dever de comportamento, não estou entendendo isso muito bem. Eu vou te explicar. Olha só, esse conceito moderno, vamos lá, esse conceito moderno toma como base o quê? O princípio da boa fé objetiva. O princípio da boa fé objetiva. O princípio da boa fé, vou colocar aqui entre parênteses, porque depois a gente vai fazer uma distinção entre boa fé objetiva e boa fé subjetiva. O que acontece? Olha só, então, à luz dessa teoria, à luz desse entendimento moderno do direito das obrigações, o direito das obrigações, a extinção dessa obrigação não se dá apenas e tão somente com o cumprimento da prestação, mas o cumprimento da prestação à luz do quê? À luz do princípio da boa-fé objetiva. Professor, só poderia me dizer o que seria essa boa-fé objetiva? Fiquei curioso agora. De maneira rápida, eu sei que vocês senhores aí irão o quê? Se aprofundar depois disso, mas de maneira rápida, que é para esse meio que estamos usando agora para estudar, boa-fé objetiva seria o quê? Vamos lá, boa-fé objetiva é o dever de comportamento. É um dever de comportamento. A boa-fé objetiva exige o quê?
um dever de comportamento de quem? Dos pactuantes, dos sujeitos da relação obrigacional, um dever de comportamento, olha só, vamos colocar aí, lealdade. Aparece também essa palavra em prova, pessoal, ó, probidade. Olha só que interessante. Vamos colocar essa expressão no nosso glossário aqui, tá? Olha aí, muito utilizada nos dias atuais, né? Muito utilizada inclusive lá no direito administrativo. Probidade. Vamos colocar aí no nosso glossário. Probidade. Costumo brincar e dizer aos meus alunos, imagine, crie a imagem mental de que você está em uma sala de aula. E aí passando uma pessoa no corredor, vamos dar um exemplo, uma moça, uma jovem, ou uma senhora passando pelo corredor, e você chega ali na porta e diga assim, eita moça proba, eita senhora proba. Como será que ela iria retornar? Como será que ela iria se comportar? Ela iria dizer, se não conhecesse o que significa probidade, é a sua mãe, é a sua mãe. Não poderia acontecer isso? Pode. Neste caso, como iríamos responder? Tem toda razão, minha mãe, sim, minha mãe é uma senhora proba. Ou seja, o que vem a ser probidade, meus amigos? Observe, dá uma olhada, essa retidão de caráter, uma pessoa o quê? Leal, uma pessoa proba, direita, correta, tá joia? Então olha só, dever de lealdade, dever de probidade, entre outros aí que a gente vai esmiuçar logo em seguida. Vejam, mas professor, então basta o cumprimento das obrigações? Não. Basta o cumprimento da obrigação? Não. Deve ser cumprido a obrigação. Sim, o núcleo da obrigação. Vou colocar em preto aqui, ó. A prestação em si mesma, ela é denominada de núcleo, tá? O núcleo, a partir dessa visão moderna, o núcleo da obrigação pode ser cumprido, mas existem o que também? O que? Ó, situações que orbitam no entorno desta obrigação. Olha só, existem o que? Deveres de comportamento, olha aí, ó, deveres de comportamento que orbitam. Vou colocar assim, acho que vai ficar um quadro bacana para você aí. Olha só, que orbitam em torno do que? Do núcleo da prestação. E qual é o nome que se dá, né, dessas obrigações aqui, ó, da derivação dessa obrigação nuclear? Cai muito assim em prova, pessoal. Ó, são obrigações, ó, satelitárias. Obrigações satelitárias, obrigações que poderiam também ser chamadas do que? De deveres. Olha aí, você anotando aí, de deveres anexos. De deveres anexos. Tá joia? Olha aí uma visão moderna. Olha só uma visão moderna. Professor, amplie um pouquinho. O senhor só colocou lealdade e probidade? Amplie um pouquinho. Aqui o senhor colocou que existem o que? A par do núcleo existem o que? Vários deveres comportamentais que as partes têm de adotar. E esses deveres seriam o quê? Satelitários, deveres anexos ao núcleo. Estão todos eles presos ao núcleo da prestação. Sim, vamos lá. Olha só. Lealdade, probidade, informação. Lealdade, probidade, informação, zelo e etc. Ok? Existem tantos outros. Agora vejam, meus amigos. Vejam só. Estes deveres anexos, deveres satelitários. Olha só, vejam, decorrem de onde? É aqui, olha, se me permitem, a cereja do bolo. Olha onde está aqui, todos eles decorrem, são decorrências deste princípio que informa inclusive o que? O nosso Código Civil, ok? Que é o princípio da boa-fé objetiva, que devem ser observadas por quem? Vou voltar a insistir,
pelos pactuantes, pelos contratantes, pelos sujeitos da relação obrigacional. Pelos sujeitos da obrigação relacional. Professor, eu preciso agora então enxergar isso dentro, né? Lá na legislação, lá no Código Civil. Pois não, vai e faça a leitura nesse exato instante do artigo 422. Faça a leitura do artigo 422 e os senhores irão encontrar lá o que? Exatamente esta disposição que determina esse dever de comportamento. Mas faça mais do que isso, meus amigos. Faça mais. Nós não podemos o quê? Não podemos estar preso à legislação. Eu digo sempre e repito nesse instante, o nosso dever é o que? A partir da legislação, desenvolver o nosso estudo. Logo, não estamos presos à literalidade do texto, mas é a partir dele que ampliamos, e é nesse sentido que eu quero dividir contigo. Quero também que os senhores façam o seguinte exercício: dá um pulo, corre, vai no índice geral da tua legislação, do teu vadimécum. Vem comigo, fica comigo, não desgruda. Vá lá agora no índice geral e procura o quê? Procure os enunciados da Justiça Federal. Os enunciados da Justiça Federal, que são o quê? Enunciados decorrentes das jornadas de direito civil, ou seja, é o resultado de notáveis, pessoas notáveis, estudiosos do direito civil, que tomam assento no Conselho da Justiça Federal para estudar isso que estamos estudando. E dos estudos, esses estudos se condensam em enunciados, em postulados. Dá um pulinho lá, olha só, e aí você, a par da leitura do 422, vai dar uma olhada no enunciado. Olha aí, dá uma olhadinha no enunciado de número 24. Enunciado de número 24, que deixará claro o quê? Que deixará claro, meus amigos, este dever estabelecido para todos os contratantes, de cumprir não só a prestação nuclear, mas de cumprir também o quê? Os deveres anexos, os deveres e as obrigações que orbitam em torno dessa obrigação nuclear, que também é denominado pela doutrina como deveres satelitários. Tá joia? Olha só, e é aqui fechando esse primeiro bloco que eu te convido a revisitar também as aulas introdutórias de direito civil. Porque poderiam questionar, professor, este princípio da boa-fé objetiva, o senhor já disse que está no artigo 422. Sim, mas poderia surgir a seguinte pergunta: eu já estou sem espaço aqui no quadro, vou colocar aqui ao ladinho, pequenininho, de maneira pequena, e depois eu fotografo e deixo aí para você. Mas deixa eu te perguntar, vamos lá, quais são os princípios, vamos colocar em vermelho aqui, ó, quais são os princípios que informam o Código Civil? Vou colocar assim pequenininho. Quais são os princípios que informam o Código Civil? Ah, lembrou, não lembrou? Olha só, os princípios que informam o Código Civil são 3. Quais são eles? O princípio da eticidade, o princípio da socialidade, o princípio da socialidade e o princípio da operabilidade. Olha aí, este é o tripé. O Código Civil está estribado, né? Está apoiado nesse tripé. Agora vejam, e de onde decorre o princípio da boa-fé objetiva, meus amigos? Olha aí, meus amigos, está aqui, ó, neste princípio da eticidade. É este princípio que informa o nosso Código Civil. É esse valor aqui, ó, é o padrão o quê? O padrão ético de comportamento. É o dever ético de comportamento. Lealdade, probidade, informação, zelo e tantos outros
né, que permite que as relações, que os pactos estabelecidos entre os particulares tenham o quê? Um mínimo de segurança e não apenas então somente o cumprimento da prestação nuclear dessa relação obrigacional. E é disso aqui, meus amigos, é disso aqui que eu deixo o gancho para o nosso próximo encontro. Porque vejam, o descumprimento, a inadimplência deste dever, deste núcleo obrigacional, descumpriu, violou esse dever a que as pessoas se vincularam, a que as pessoas se obrigaram. Se houver uma violação, um descumprimento, inadimplemento, nós teremos o quê? Nós teremos as disposições lá do artigo 389 seguintes, ou seja, violação negativa, deixar de cumprir a prestação. Agora eu lhe pergunto, e se houver o cumprimento da prestação nuclear, do núcleo da obrigação, e a não observância desses deveres anexos, satelitários? Essa obrigação, ela deve ser entendida como cumprida? Houve o adimplemento? É sobre isso que nós iremos conversar daqui a um instante. É sobre, olha só, vamos colocar aqui, ó, violação. Vejam, violação, anote aí, vou colocar outra coisa aqui, ó. Violação positiva. Violação positiva do pacto. Violação positiva do contrato, né? Violação positiva do contrato. Contrato que é o filho dileto, preferido do que dessas relações jurídicas, né? Ó, violação positiva do contrato. Professor, o que é a violação positiva do contrato? Isso é tema para daqui um pouco. Eu volto já.